Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso completo de Física para os vestibulares de todo o Brasil. Hoje vamos tomar então um assunto importante, que é o assunto da notação científica e da ordem de grandeza. São dois assuntos que acabam atrapalhando o aluno quando eles estão mais avançados também, estudando matérias mais específicas, e aí acabam às vezes se atrapalhando nesse tipo de problemas. Não conseguem colocar um número em uma notação científica e não sabem dizer a ordem de grandeza de um número. Então a aula de hoje serve para isso. Essa já é a nossa segunda aula. Na aula passada na semana passada a gente trabalhou com o Sistema Internacional de Unidades. Se você não viu, é interessante dar uma olhadinha nessa aula, porque abordamos o sistema que nós vamos utilizar ao longo do curso. Todas as unidades normalmente são pedidas nos vestibulares no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Bom, por que nós temos notação científica? Porque trabalhamos com potências de base 10. Nós trabalhamos muito com potência de base 10, é importante que tu saiba trabalhar com potência de base 10, não é algo assim muito difícil, É uma matéria da matemática, vamos dizer assim, das mais simples que temos. Então, se tu tem dificuldade em potência de base 10, eu sugiro que tu olhe vídeos sobre o assunto de potência de base 10 com professores de matemática, ou mesmo na sua escola, no seu cursinho, que você tire as dúvidas sempre que necessário, além de poder enviar dúvidas também para mim, algum exercício que não consiga resolver, alguma dúvida sobre potência de base 10, não tem problema nenhum, estamos aí para ajudá-los. Eu botei um exemplo ali, então, de número que nós poderíamos botar em potência de base 10 na notação científica, que é a distância do centro da Terra até a Lua, que é essa distância aí de 384 milhões de metros. Colocado em notação científica, então, ficaria 3,84 vezes 10 na 8 metros. Mas como então colocar? O que é notação científica? É o que nós vamos ver agora. Bom, notação científica então seria o seguinte: tu vai colocar o número na potência de base 10, Tu vai pegar um número lá e vai colocar na potência de base 10. O que é a potência de base 10? Está aqui o exemplo então, para que vocês vejam. Nós temos um número, esse A, essa letra A pode ser qualquer número, Qualquer número, vezes 10 elevado a uma potência, B vai ser, então, o expoente da nossa base 10. Para ficar em notação científica, para que a nossa potência de base 10 fique em notação científica, eu preciso ajeitar de modo que a letra A ali, o número que acompanha a potência de base 10, ela fique compreendida entre 1 e 9,9. Então, se eu fiz uma conta e achei uma potência de base 10 que tinha um número menor que 1, 0, alguma coisa. Eu preciso, então, voltar, Eu preciso botar a vírgula de forma que o número que acompanha a potência de base 10, ali representado pela letra A, fique compreendido entre 1 e 9,9. Da mesma forma, se eu fiz um número que ficou maior do que 9,9, por exemplo, eu fiz um número que deu 12,5. Eu preciso arrumar a vírgula de forma que fique compreendido entre 1 e 9,9. Eu faria 12,5 virar 1,25, por exemplo. Botei aqui uns exemplos, que para nós trabalharmos com a potência de base 10 aqui e colocar o número na notação científica. Vejam a massa de um elétron. Olha que númerozinho pequenininho, A massa de um elétron é uma das menores massas que existem, se não a menor, no universo. Então vejam, o elétron é muito leve. Ele tem 0,000000000000000000000, enfim, vocês entenderam, 9,1. Acaba em 9,1. Essa massa é muito pequena. Então, a notação científica, eu anotando esse número em notação científica, vai ajudar muito. Eu tendo os números que são muito pequenos ou muito grandes em notação científica, vão me ajudar a que eu consiga, então, na hora de fazer o exercício, simplificar a minha vida, Que as contas fiquem mais fáceis. Já pensou fazer uma multiplicação com esse monte de zero? 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 1 vezes 0, não sei o quê.
ia dar muito trabalho. Então, colocando em notação científica, tu sabendo trabalhar com potência de base 10, é importante que tu saiba somar em potência de base 10, tu saiba multiplicar em potência de base 10, saiba dividir, tu saiba levar potência, extrair a raiz, né? Isso é importante que tu consiga fazer, tá? Ao longo dos exercícios do curso, nós vamos ter aulas de exercícios, vocês vão poder, durante a resolução do exercício, eu mostro alguma coisa assim, mas o ideal é que tu, nesse momento, né? Eu tenho dúvida, eu não sei se eu sei realmente fazer isso. É importante, então, que tu dê uma procuradinha nos livros de matemática que tem em casa, ou mesmo na internet, no YouTube, tem vários professores de matemática que ensinam direitinho isso aí, tá? Bom, então veja só, a massa do elétron é aquilo ali. Então eu preciso mexer com a vírgula está aqui. Eu tenho que levar a vírgula até esse número ficar compreendido entre 1 e 9,9. Então a vírgula não pode ficar aqui, porque ficaria 0,91, ela tem que vir exatamente para cá. Entre 9 e 1, para ficar 9,1, aí eu fico entre 1 e 9,9. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que andar com a vírgula 31 casas para a direita. Fazendo isso, meu expoente vai ficar 10 na 31. Então, 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas é a mesma coisa do que aquilo tudo que eu tinha colocado antes ali, tá? A unidade está em quilogramas. Então, vejam só, andei 31 casas com a vírgula para a direita. Sempre que eu ando com a vírgula para a direita, eu vou diminuindo o meu expoente. Como eu não tinha nenhum expoente, então eu começo do zero, né? Então eu ando uma para a direita, fica menos 1, ando duas, menos 2, e vou indo. Quando eu andei, então, 31 casas, meu expoente ficou menos 31. Outro exemplo é a massa da Terra. Ó. A massa da Terra, esse número gigantesco aí também está em quilogramas, tá? Então é outro exemplo de número que é muito mais fácil, muito melhor eu trabalhar com potência de base 10, e aí só a diferença é que a vírgula está no final do número, né? Quando não aparece a vírgula é porque a vírgula está ali no final do número. Só que agora, para eu deixar esse número entre 1 e 9,9, eu vou ter que andar para a esquerda. É o oposto do exemplo ali de cima. Como eu falei, quando a gente anda para a direita, o expoente diminui, né? Então, quando nós andamos para a esquerda, o que vai acontecer? Exatamente o oposto, vai aumentar. Então, eu vou andando com a vírgula para a esquerda até que esse número fique compreendido entre 1 e 9,9. Ele tem que ficar aqui, no meio entre 5 e 9. Vai ficar 5,97. Se tu contar, tu vai ver que tu vai andar 24 casas com a vírgula para a esquerda. Tá? É só contar, eu separei em 3 os zeros ali. Ó. Temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, andei 24 casas com a vírgula para a esquerda. Como não tinha nada antes, eu parti do zero. Tá? Então eu fui somando. Cada casa para a esquerda que eu andei, eu fui somando 1. Como eu andei 24 casas, ficou 24 positivo o meu expoente. Tá? Então, recordando, eu vou ter que mexer com o meu número, com a vírgula, até que ele fique, para colocar na notação científica, compreendido entre 1 e 9,9. Tá? Se eu pego, então, o meu número e ando para a direita, eu tenho que saber que o número de casas que eu ando para a direita, eu vou ter que diminuir o meu expoente. Quando tu já tem alguma coisa, tu vai diminuindo daquele número que tu já tem. Quando tu não tem nada, tu vai diminuir de 0. E quando tu anda para a esquerda, aumenta exatamente o oposto. Aqui tem uma tabelinha de prefixos, tá? No quadro. Esses prefixos são usados também, eles vêm acompanhados da unidade de medida. Tá? Esses prefixos que eu coloquei aqui, é importantíssimo que tu saiba eles de cor, porque normalmente eles não colocam a potência de base 10, eles colocam o prefixo. E aí tu tem que saber do que ele está se tratando. Quando é o tera, tá, vai aparecer um T maiúsculo acompanhando a unidade. Isso é 10 na 12. O tera, tu vai substituir o T por 10 na 12. O giga é 10 na 9. O mega é 10 na 6. O quilo, 10 na 3. O mili, 10 na menos 3. O micro, 10 na menos 6. O nano, 10 na menos 9. E o pico, 10 na menos 12.
Esses prefixos então vão aparecer, por exemplo, assim, ó, a distância de 2 milímetros. Milímetros é milimetros, ou seja, 10 na menos 3 metros. Se tu substituir o m por 10 na menos 3, tu já está fazendo a conversão de milímetros para metro, só substituindo o prefixo. Então é importante que saiba fazer isso, porque vocês que já trabalharam bastante, já fizeram bastante exercício de física, sabem como é importante. E agora nós vamos falar sobre ordem de grandeza. Ainda aparece, né, em vestibulares, ordem de grandeza. E é importante que se saiba trabalhar com elas, tá bom? O que seria, então, a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai te dar uma estimativa da medida de alguma coisa. Tá? Por exemplo, assim, ó, sempre o expoente fica uma potência de base 10 e seu expoente vai me dar a ideia da ordem de grandeza. Por exemplo, 10 na 0. 10 na 0, todo número elevado a 0 é 1, né? Então 10 na 0 é 1. Isso é ordem de grandeza do quê? De uma pessoa, né? Uma pessoa tem sempre 1 metro e alguma coisa, né? Então 10 na 0 seria a ordem de grandeza do ser humano. 10 na 1. 10 na 1 seria 10. O que nós temos de 10 metros? Pequenos prédios, né? Então, um pequeno prédio. Qual é a ordem de grandeza de um pequeno prédio? 10 na 1, tá bom? Então, como eu coloquei aqui no quadro, para descobrir a ordem de grandeza de um número, primeiro colocamos a notação científica. Então, o primeiro passo, arruma a vírgula e deixa ele em notação científica. Após isso, olhamos o número que acompanha a potência de base 10. Se ele for menor do que raiz de 10, que é aproximadamente 3,2, a ordem de grandeza é igual ao expoente da potência. Porém, se esse número for maior que 3,2, ou seja, raiz de 10, a ordem de grandeza é o expoente da potência mais 1. Eu coloquei alguns exemplos aqui, para ficar fácil de entender. Qual é a ordem de grandeza da carga elétrica elementar? Já está em notação científica, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. 1,6 é menor do que 3,2. Então a ordem de grandeza fica exatamente com o expoente que está ali. É 10 na menos 19 a ordem de grandeza. O ano-luz é 9,45 vezes 10 na 15 metros. Então 9,45 é maior do que 3,2. Então eu vou pegar aquele expoente e acrescentar uma unidade. A ordem de grandeza vai ser 10 na 16. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 na 23. 6,02 é maior do que 3,2. Então acrescenta 1 no expoente, a ordem de grandeza vai ficar 10 na 24. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. 3 é menor do que 3,2, que é raiz de 10. Então eu vou deixar o expoente 10 na 8. A minha ordem de grandeza vai ser 10 na 8. A massa da Terra, 5,98 vezes 10 na 24 kg. É maior, 5,98 é maior do que 3,2. Então acrescenta 1 no expoente, a ordem de grandeza da massa da Terra é 10 na 25. Tá bom? Isso é uma regrinha que vocês têm que, né, infelizmente, decorar para saber medir a ordem de grandeza. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula dessa semana, né? Deixe suas dúvidas nos comentários, pode mandar também através do site professorneco.com, onde as aulas estão ficando organizadas, sempre que quiser acessar. Vai lá, qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima!